Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cabalá em 10 minutos. Eu sou Marcelo Fernandes, professor da Escola de Cabalá Brasil, e aqui é o lugar certo. Pessoal, hoje a gente tem uma questão bastante elaborada. Quem mandou para nós foi Aline Ferreira. Ela fez um texto aqui, eu vou ler e vou comentar, responder e etc. A Aline diz para nós o seguinte: ela fala sobre uma porção de coisas, conta um pouco lá da trajetória espiritual dela, das religiões que ela passou, de tudo que aconteceu, e depois ela prossegue no texto dela dizendo o seguinte: eu penso que vim de dentro de Deus, criada como Adão, humana. Eu penso que estava no Éden, junto com Adão, pois nele eu existia. Existia em Adão e Adão existia em Deus, certo? Estou entendendo aqui o texto da linha. Assim como ele existia dentro de Deus. Né? Então ela existia em Adão e Adão existe em Deus. Logo, como ele, como Adão, vim para esse plano, mas meu espírito ou a minha alma não pertence a esse plano e quer voltar para casa. E a casa seria o Éden, dentro de Deus. O Éden é dentro de Deus. Para que eu possa viver de acordo com o plano que Deus criou desde o início. Penso que somos todos um. Jesus foi o segundo Adão, para trazer a luz à humanidade, para entendermos que assim como ele também podemos ser, para nos revelar a unidade, onde somos um com ele e ele é um com o Pai. Somos todos parte de Deus. Sendo assim, precisamos entender isso, como funciona isso nesse plano onde separamos tudo. Quando penso que minha consciência está próxima desse entendimento, volto aos mesmos erros que me prendem a esse plano. Parece um círculo vicioso, o qual não consigo sair. É desesperador. E sim, Deus é o doador, nós aquele que recebemos, como receptores. Somos automaticamente egoístas. Mas devemos aprender com Deus a arte de ser Deus, a arte de doar, sem intenção de barganha. Eu ainda não sei se cheguei a esse nível, acredito que não. Pois eu, ao doar, faço por amor a Deus, por ser mandamento, e também porque tenho empatia com algumas pessoas que me tocam para fazer o bem. Contudo, sempre penso em Deus e digo, fiz conforme a sua vontade. Aí, vejo o meu egoísmo em querer ser aprovada por ele. Difícil. Meus argumentos são válidos? Entendi certo? Desculpe o enorme texto. Já está desculpado, Aline. Mas vamos lá, olha, presta atenção. Tem uma porção de coisas que você colocou aqui, e eu vou comentar alguns pontos. Essencialmente tem muita coisa correta e tem outras coisas que, do ponto de vista da Kabbalah, a gente teria que fazer algum ajuste, vamos dizer assim, alguns acertos aí. Então eu vou comentar os pontos aqui agora sobre o que você colocou aqui pra gente. Né? Então quando você diz, primeiro ponto, né, que Adão está dentro de Deus, que você de alguma maneira está dentro de Adão, logo no começo aí do seu texto, essencialmente está correto. Não é exatamente isso, mas essencialmente é correto. Você é uma parte de Adão. Não exatamente que você está dentro de Adão como uma meia pode estar dentro de uma gaveta, né? Mas você é parte constituinte da alma de Adão, porque Deus criou apenas uma alma que habita muitos corpos nesse mundo. Então, não é de todo errado a gente dizer que a gente estava dentro de Adão de alguma maneira, né? Assim como os filhos são parte dos pais, né? Eles partem dos pais, né? Então, de uma maneira geral, espiritualmente é isso. A sua alma é uma parte constituinte da alma de Adão. E Adão também tem uma relação assim com o Criador, embora Adão não seja uma parte constituinte do Criador, porque Adão foi criado. Ok? Então tem uma pequena diferença aí. Mas essencialmente essa ideia de pertencer a alguma coisa maior, ela está correta. Ok? De que você é parte constituinte de Adão, que Adão tem uma conexão indelével e irrevogável com o Criador, é assim, porque esse é o objetivo do próprio Criador ao ter criado Adão. Então, como o Criador não erra, ele também não muda. Ok? Então é assim e sempre será assim. Segundo, você diz que veio para cá, para esse mundo material, junto com Adão. Tá certo, né? É óbvio que tem uma porção de detalhes aqui sobre a alma de Adão, porque ao mesmo tempo que ele está aqui, ele também está lá junto ao Deus, simultaneamente. Entender isso é complicado e não dá para eu explicar isso aqui agora, mas em tese é isso. Nós somos as partes constituintes de Adão que vieram para o andar de baixo, digamos assim. Ok? Isso tá correto. Mas não quer dizer que Adão, de maneira completa, tá todinho aqui embaixo. Isso não, tá? E que aí você diz que o objetivo seria voltar para o Éden, que é dentro de Deus, ou junto a Deus. Isso é absolutamente correto. A ideia do Jardim do Éden é essencialmente a ideia da convivência conectada de maneira consciente com a fonte, que é o objetivo do estudo da Kabbalah. Fazer com que a gente tome consciência, ou que a gente se desenvolva ao ponto de ter essa conexão com a fonte que é chamada Deus.
E isso é voltar ao Jardim do Éden. Depois você coloca assim, né, que você entende que Jesus é um segundo Adão e que ele é uma espécie de intermediário, de que nós nos unimos a Jesus e depois Jesus é que se conecta com Deus, dessa maneira tudo fica conectado. Para o cristianismo é isso. Para a Kabbalah, não. Ok? E veja aqui com todo o carinho, com todo o respeito. É simplesmente o que a Kabbalah preconiza. Kabbalah e cristianismo não são a mesma coisa. Ok? Então, obviamente, eles têm diferenças. Mas quando eu digo que a Kabbalah diz que não é assim, não é nenhuma maneira de negar o cristianismo, nenhuma forma de afrontar a religião de ninguém, de diminuir Jesus, de forma alguma, tá? Dentro do conceito daquilo que a gente aprende na Kabbalah, a nossa conexão pode ser direta com Deus, porque uma vez que você é parte constituinte da alma de Adão, assim como você já tem essa percepção, esse sentimento, Adão já está conectado com o Criador. Lembra que eu acabei de falar aqui que de uma certa maneira tem uma parte de Adão que veio para andar de baixo e outra parte que já está lá conectada com Deus? Portanto, se você tem essa, se nós somos, se cada um de nós é parte constituinte da alma do único ser criado que é Adão, de alguma maneira a gente já está ligado ao Criador. A gente só não tem consciência. Porque ao vir para esse plano, existe uma espécie de uma barreira, digamos assim, na nossa consciência. Ok? Quando essa barreira é retirada, ou quando você atravessa essa barreira para o outro lado, você já está conectado com Deus o tempo todo. Conectado ao Criador. Se não tivesse, nem vivo estaria, nem existiria. Não teria nem manifestação. Né? Então, nesse sentido, a Kabbalah não vai dizer que a gente precisa de um intermediário, seja Jesus ou qualquer outro, Moisés, não precisa disso. Ok? Da mesma maneira que não precisa de Jesus, não precisa de Moisés, ok? Então, para ninguém achar que eu estou defendendo um lado em detrimento do outro, porque não é isso que eu estou fazendo aqui, ok? Espero ser bem compreendido, porque sempre tem as pessoas sensíveis que distorcem o entendimento daquilo que eu falei e começam a achar, mas o que você está falando? Não é bem assim. Aí fica lá escrevendo comentário mal criado lá. Quando é mal criado, eu tiro. Quando é divergente, mas não é mal criado, a gente deixa, né, o comentário no vídeo, tá? Mas veja, eu não estou falando mal de nada, eu só estou dizendo assim, a Kabbalah não diz que é assim, ok? O cristianismo diz. Aí vai depender da consciência de cada um, aonde a pessoa, por qual caminho a pessoa quer ir, ok? Por que a Kabbalah diz que não é assim? Não é para desprezar ninguém, assim como ela também diz que não é por Moisés, nem por Abraão, mas todos esses personagens, Jesus, Moisés, Abraão e todos os outros, eles têm uma importância fundamental no esclarecimento do processo pra gente, ok? Como professores, né? Como sábios, como profetas, como santos, ou seja lá como for, como divinos. Mas o trabalho nosso de conexão com o Criador é uma coisa que não precisa de intermediários. A conexão com Deus é a conexão com Deus. Ela já está estabelecida pelo próprio Deus, ok? Todas as almas estão verdadeiramente conectadas, formando uma alma única, que é chamada Adão, que já está conectado com Deus, ok? Aí depois você diz, né, que sempre que você tenta, você cai no erro, e sempre parece que é difícil, que parece que é um ciclo vicioso, que é terrível, né? Um ciclo vicioso que eu não consigo sair, você coloca, é desesperador. Veja, esse tipo de observação é muito importante para o nosso avanço espiritual. A maioria imensa das pessoas não tem isso. As pessoas simplesmente leem um conceito e de uma forma muito rápida chegam a alguma conclusão, se concordam no todo ou em parte, ou se rejeitam ele por completo, e vida que segue. E a ideia não é essa. A ideia é a gente tentar entender e tentar sentir o que é a nossa transcendência, o que a gente está fazendo aqui. E quando a gente percebe que a gente está tentando fazer um esforço para fazer as coisas da maneira correta, ou para tentar se conectar com Deus, e a gente se dá conta de que todo o nosso esforço é em vão, isso é uma coisa que a gente vai estudar na Kabbalah profundamente, por que isso funciona dessa maneira. E a Kabbalah vai preconizar para aqueles que estão começando a estudar que comecem a fazer esse tipo de reflexão, que é uma coisa que você já está fazendo, que isso é muito bom. E é óbvio que é assim, né? Como você disse, né? Parece um círculo vicioso, não consigo sair, é desesperador. O dia que você conseguir sair, você já vai estar conectado com Deus. E esse é o objetivo da Kabbalah. Ela vai dizer, você tenta, você vai ver que você não consegue. As pessoas sempre acreditam no começo, os estudantes não, que eles vão conseguir. Depois eles começam a perceber que não. E esse é o primeiro passo para realmente conseguir. É quando a gente simplesmente enxerga onde é que a gente está, sem fantasia. E aí, para finalizar aqui, aí que a gente precisa fazer um acerto, você diz o seguinte, né? Pois eu, ao doar, faço por amor a Deus, por ser mandamento, e porque tenho empatia com algumas pessoas que me tocam para fazer o bem. Veja, doar, segundo a Kabbalah, não é o que a gente pensa. Entende? Doar não tem nada a ver com o fato de eu emprestar ou dar dinheiro para alguém, de eu pegar um objeto meu e dar para uma pessoa, ou de eu prestar um serviço para alguém e não cobrar. A doação é um processo espiritual, é dentro da pessoa, não é o que a gente faz lá de fora. A caridade, ajudar o próximo, isso é tudo muito importante, isso tudo nos aproxima, digamos assim, dessa barreira que eu falei, né? A gente vai na direção certa,
mas não é o suficiente. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo aqui no canal, né? O que os cabalistas chamam de doação e recepção são características espirituais que a gente só vai entender isso fazendo o curso, tá? Então, só para separar o joio do trigo aqui, separar uma coisa da outra e deixar isso claro, para não gerar confusão, nem para você que fez a pergunta, nem para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui e começar a achar que doar é isso. Não é isso, ok? Esse doar é um processo espiritual de inversão do mecanismo da nossa essência, que é a essência de receber. Mas não é eu pegar alguma coisa que é minha e entregar para outra pessoa, eu fazer caridade, eu levar sopa para os mendigos na rua, levar casaco para as pessoas na campanha do agasalho, doar um dinheiro para o Teleton. Não é isso, é outra coisa. Doar é outra coisa. Tá? É um processo espiritual que a gente vai aprendendo na medida que a gente estuda. Agora, considerando aquilo que você chamou de doar, que é o conceito que todo mundo tem, conceito comum, né? Quando você diz, ao doar faço por amor a Deus, por ser mandamento, porque tenho empatia com algumas pessoas que me tocam para fazer o bem. Aí depois você continua. Contudo, sempre me pego tentando ser aprovada por Deus, né? Essa observação é ótima. Perceba que esta é a nossa essência. Receber. Receber. Eu quero receber, no caso aqui, você quer receber a aprovação do Criador. E quando você percebe que doou com a intenção de receber a aprovação do Criador, logo não foi uma doação. Foi um subterfúgio para poder receber a aprovação do Criador. Entende? O teu raciocínio está completo, tá certo. Mas entende, o que é que você recebeu aqui? O que é que você estava querendo receber? Alguma coisa física? Não. Entende? Então esse receber não precisa ser que alguém te dê alguma coisa, que você ganhe um sapato novo, uma viagem, que você ganhe um carro novo. Entendeu? Você busca, na sua própria essência, a aprovação do Criador. Isso está lá no mecanismo da sua alma. Esse é o mecanismo de receber. Às vezes é físico e às vezes não, mas mesmo quando é físico, a gente não está falando daquilo que você vai receber fisicamente, mas do mecanismo que gera a situação que você sempre está buscando alguma recompensa. É isso que tem que mudar. Entendeu? E o doar é o inverso disso. É o que a gente acha que consegue falar aqui. Mas a sua observação de que você já percebe que você sempre está fazendo com uma segunda intenção, e mesmo assim você faz por amor a Deus, por ser mandamento e porque tem empatia. Quer dizer, se não fosse o mandamento, se não fosse por amor a Deus, que é uma sensação que você tem com relação a ele, ou seja, também é um desejo seu, e também por empatia, que também é um outro desejo, eu tenho uma empatia, então eu tenho vontade de ajudar essa pessoa, então eu continuo fazendo por mim. Não é 100% legítimo essa doação, mesmo falando da doação física aqui. Entende? É por isso que a gente precisa estudar. É por isso que Kabbalah é uma coisa tão importante. Então, os seus argumentos, no geral, eles são tremendamente válidos. Mas tem essas observações todas que eu fiz, e é óbvio que não estou fazendo isso só para fazer o meu jabá aqui, mas é importante você começar a estudar sim. Tão logo você possa, ou tão logo você decida, é importante que você venha estudar com a gente. Tá bom? E para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, existe uma oportunidade de começar a estudar aqui na descrição desse vídeo mesmo. E eu vou pedir aquilo que eu sempre peço, porque eu quero receber isso de vocês. Quero que vocês curtam esse vídeo, que vocês comentem esse vídeo. Acima de tudo, que vocês se associem ao canal, que vocês ativem o sininho, aquela coisa toda. Mas o mais importante é compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acredita que podem estar buscando uma instrução espiritual autêntica e verdadeira, alguma coisa de profundidade, alguma coisa consistente. E não se esqueça, faça como a Aline fez, coloque a sua pergunta nos comentários desse vídeo para você participar junto com a gente do nosso programa Kabbalah em 10 minutos.